Olá, eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos continuar a playlist de programação básica. Esses exercícios eles tendem a ser mais simples, eles são bem focados realmente em como você estruturar o seu algoritmo e depois você vai conseguir usar aqueles conceitos básicos daquela outra playlist que foca realmente nos conceitos. Esse é mais na parte dos exercícios. Ok, então nós temos esse oitavo exercício, né, que faça um algoritmo que determine o volume de uma caixa d'água cilíndrica, sendo que o raio e a altura devem ser fornecidos. Né? E está dizendo aqui que são lidos pelo teclado. E tem já então a nossa fórmula, né? Que V é igual a π raio ao quadrado vezes altura. Então, esse é o volume do nosso cilindro. Então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa é fazer o nosso algoritmo, né? E depois, então, a gente coda. E aí, no momento que a gente coda, vai ser numa linguagem, que nesse caso vai ser o Python. Ok, então, primeiro a gente vai fazer, então, ler o raio. Depois nós vamos ler a altura. Depois vamos fazer o cálculo do volume. E por último, a gente imprime, né, para a gente conseguir, né, imprime o valor do volume. Enfim, né, esse é um algoritmo, né? Lembrando que sempre o algoritmo ele pode ser quebrado mais, ou ele pode ser feito de uma forma mais abstrata. Ele está sendo feito para você ter um norte do que você quer com aquele programa que você está criando. Então, o que significa ler o raio para a gente? Significa, então, tá até dizendo aqui, né? Eles são lidos do teclado. Como que a gente lê algo do teclado em Python? A gente usa, então, aquela função que se chama input. E aí, a gente precisa, então, guardar esse valor numa variável, né? Que no caso aqui a gente vai chamar de R, né? E a gente pega um input, e aí no input ele recebe, né, como parâmetro aí, o nome que você vai digitar, que vai aparecer para o usuário, né? Então no caso aqui a gente vai botar digite o valor do raio, dois pontos. E uma coisa, né, que a gente tem que preocupar é que, como a gente depois vai fazer o nosso cálculo, a gente precisa fazer uma conversão, né? Então a gente não pode esquecer que o que devolve do input é uma string. Só que como a gente vai querer depois fazer esse cálculo aqui, a gente precisa desses valores serem numéricos, né? Então aqui, né, a gente aí vai ser pensado, né, se a gente quer número quebrado, se a gente, enfim, quer só pegar, ler raios com valores inteiros, né? Então a gente, vamos colocar aqui então float, né? Vamos pensar que a gente vai receber sim um número quebrado, né? Float seria número com as casas decimais, né? Então, a gente fez isso, agora a gente vai fazer, então, a mesma coisa para a altura, né? Vamos chamar de H, e vamos fazer um float aqui, a gente já pode até fazer já certinho, input, e a gente vai fazer a mesma coisa, digite o valor da altura, dois pontos. E agora ficou então o cálculo do volume, né? A gente sempre guarda os valores numa variável porque a gente depois quer ter uma referência daqueles valores que a gente pegou, né? Se a gente não colocar isso numa variável, a gente vai digitar o valor, mas isso vai ficar perdido, né? A gente não vai poder voltar e usar aqueles valores, né? Então, como que a gente calcula agora o volume? Como a gente também precisa imprimir, a gente faz sentido a gente guardar, né, esse valor, a gente vai criar aqui uma variável que vai chamar de V, né? Que vai ser o volume, e vai ser o cálculo em si, né? Aqui a gente já até tem o nosso, a nossa fórmula, né? Que é π, né? Que no caso aqui a gente vai arredondar π como 3,14 mesmo, né? E só se a gente quisesse colocar um valor mais preciso, em Python existe uma biblioteca, né, que se chama math, e tem o math.py, né, que seria o math.py, que vai ter o valor do π mais preciso, né? Mas a gente aqui, pra gente não importa, né? Então a gente pode colocar só 3,14 mesmo. Então, raio ao quadrado, né? Vezes a altura, o H. E agora que a gente fez então o cálculo, por último o que fica faltando é imprimir. Imprimir é usar aquela função que chama print. E aí que a gente bota, né, o valor calculado foi, dois pontos, e a gente coloca aqui o V. E é isso, né? Então, esse vai ser o nosso algoritmo, né? Então, agora aqui o que ficou faltando pra gente, né? A gente abre o terminal, se você não souber onde que abre, você vem aqui, né? E tem o New Terminal, né? O novo terminal, e vai abrir aqui embaixo. Então, o que a gente faz é só a gente rodar aqui mesmo, né? O exercício 8, e é isso, me pede o valor do raio, vamos botar o que
2, a altura é 3, e tá vendo o valor calculado foi esse em cima. Então, é isso mesmo, né, que a gente queria, esse era o nosso comportamento. Espero que tenha ficado claro. A gente vai seguir, né, nesses exercícios mais simples. Eventualmente, a gente vai chegar nos exercícios que vão usar controle de fluxo, outras coisas, né? Todos esses que a gente está fazendo, eles estão sendo sempre seguindo o mesmo fluxo, né? Mas é dessa forma mesmo, né, que a gente espera. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa pode deixar nos comentários e te vejo na próxima.